Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 30/4, volume 26, trecho 7. Como era necessário que concentrasse em Luísa a santidade humana para consumá-la e dar início à santidade do viver no querer divino. Como o sofrimento voluntário é algo grande diante de Deus. Tinha lido no primeiro volume de meus escritos como Nosso Senhor me havia dito que queria que eu aceitasse entrar em batalha com o inimigo infernal, nas duras provas a que me submeteu. Então eu pensava em mim, parece-me que há contradição, porque Jesus me disse tantas vezes que quem vive em sua vontade divina não está sujeito nem a tentações, nem a perturbações. Nem o inimigo tem poder de entrar no fiat divino, porque este o queimaria mais que o próprio fogo do inferno, e para não ficar mais queimado, foge da alma que vive nele. Enquanto isso e muitas outras coisas pensava, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Então, assim, ela estava lendo ali, né, e achava que tinha alguma contradição, né? Porque assim, quando na santidade humana, então nos primeiros volumes ali, né, que estava sendo consumada ali, se concentrando a santidade humana, né, em Luísa, ela tinha, né, essas batalhas com o inimigo, né, e hoje, né, e nesse volume, já que agora ela tá, né, agora ela tá no 26, e ela vendo, né, os volumes anteriores e vendo agora como é que tá, ela tem alguma contradição, né, pelo menos isso que eu entendi, porque ela disse que, né, ela tá dizendo aqui que e Jesus tinha dito que quem tá na divina vontade não sofre, não tá sujeito a tentações, né, e nem nada, né, então tem essa diferença, né, que na divina vontade, a gente sabe, né, que vem as coisas ruins que vêm, né, Deus se serve, né, do próprio demônio para vir as tentações, vir as coisas, né, que antes da divina vontade, né, na santidade humana as pessoas dão muita força ao demônio. Então ele tem na santidade humana ainda ele tem uma abertura ali do demônio ali para agir e as pessoas atribuem muito, muito, muito a ele as coisas, né? Na santidade divina também a gente sabe, né, que é ele que vem as tentações e tudo mais, mas a gente sabe que é permissão de Deus, né, que o demônio não tem força nenhuma, né, ali, né, na nossa vida não tem força nenhuma para nada, né, que o que dá força a ele é a própria vontade da pessoa, né, é a vontade humana que dá a abertura ao demônio a fazer alguma coisa ali, né? E é isso que geralmente a gente vê, né? As pessoas atribuindo muito, que o demônio é poderoso, que o demônio pode isso, pode nada, né? Através dos conhecimentos a gente sabe que ele só tem poder se a pessoa der a ele essa abertura. E ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir, né? Então tudo o que acontece é permissão de Deus. Então na santidade divina, na divina vontade, acontece ainda, né, da gente sofrer alguma tentação, mas se acontece, é uma permissão de Deus. Então a gente sabe que as coisas ruins que vêm, né, coisas ruins que vêm, a gente sabe que é a permissão de Deus, que Deus se serve do próprio demônio. Ele permite que o demônio faça ali o que tem que fazer, mas porque tem um para quê, né? Deus tem um propósito para aquilo. Foi permissão. Ele não tem permissão de agir. Ele não tem permissão de fazer nada se Deus não ali permitir a ele, né? Então ele não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum, né? Então isso muda muito, né? Então aí ela estava pensando nisso, né? Que há uma contradição, né? Como assim? Né? Porque ele disse que a gente não tinha, né? E como é que é, né? Porque antes, né? Era a santidade humana ali, estava sendo consumada dali. Então ela, por isso que ela teve que passar por tudo isso, para se consumar, né? Tudo ali nela, se concentrar nela, tudo ali é a santidade humana.
Então, assim, é bem interessante, né? A gente vê, porque antes ela tá dizendo assim, que eu entrava em batalha, né? Duras, né? Batalha, assim, com o inimigo infernal. E agora, assim, né? Não acontece nada, tipo assim, né? Antes, porque ela diz assim, não tô sujeita à tentação, não sinto nada, né? Tipo assim, porque mesmo que se viesse as provações, né, as dificuldades, ela já aqui não atribuía mais, não é, foi o demônio, estou em batalha com o demônio, como antes, né? Ela vê aquilo ali, através dos conhecimentos que está adquirindo, que é uma permissão de Deus, é vontade de Deus que aquilo já está passando. Então, assim, ela não dá realmente ibope, né? Que antes, né, a pessoa, antes da santidade divina, a pessoa dá muito ibope para o demônio. Né? A gente vê aí, né? Aí na igreja e a gente vê muitos aí católicos, né, postagem católica dando muita atribuição, né, ao demônio, as coisas, né, que os tempos de hoje já que o demônio tomou de conta, né, que o demônio tem poder, que não sei o que, e fica dando muita força a ele, né, mas eles não conseguem refletir e ver que tudo isso que está acontecendo não é porque o demônio é poder, é porque Deus está permitindo. Então é muito incrível os conhecimentos como viram uma chave na cabeça da gente, como muda tudo. É tanto que ela está dizendo aqui que a pessoa que está vivendo a divina vontade, o demônio não consegue nem chegar perto. Por quê? Porque tudo que ele for fazer, a pessoa vai dar glória a Deus, né? Se ele for fazer alguma coisa ali com a pessoa, porque ele não consegue nem chegar perto, né? Divino, a vida divina que habita nela, devido à divina vontade, ele não consegue nem se aproximar, né? E outra porque ela vai atribuir, vai ali dar glória a Deus, né? Diante daquela situação. E ele não quer ser esse instrumento para dar glória a Deus, né? Então, assim, ele foge, né? Aí, então, Jesus vai dizer aqui, explicar para ela. Minha filha, e pra gente também, né? Esclarecer isso, essa diferença, né? Minha filha, você está errada, não há contradições. Tu deves saber que te devendo chamar em modo todo especial a viver em minha divina vontade, para fazer-te conhecê-la e por meio teu fazer conhecer aos demais a santidade de viver nela, para fazê-la reinar sobre a terra, era necessário que concentrasse em ti toda a santidade humana para consumá-la em ti, para dar início à verdadeira santidade de viver no meu querer divino. Então, assim, a gente vê que todas essas batalhas que acontecem, a gente vê que é muito da santidade humana. É por isso que Jesus está falando que você passou por tudo isso, né? Foi para, né, consumar tudo em ti, porque a gente vê a vida dos outros santos, da santidade humana, todos eles passavam por essas batalhas, né, com o demônio, né? Então tinha essas batalhas, da santidade humana. Então ela passou por tudo isso, né? Todas essas coisas e todas essas batalhas para ser consumada. Tudo isso faz parte da santidade humana. Então ela passou por isso para poder preparar ela, consumar essa santidade humana, para poder abrir, né, para ela os conhecimentos da santidade divina, né, do divino querer. Também interessante, né? E também se a gente for ver, bem também o que a gente passa assim, muito lembra também esse processo de purificação, né? A gente passa por tudo isso, né? Quando a gente está morrendo, né, para nossa própria vontade, e Ele quer de uma forma voluntária que a gente passe por tudo isso, né? Ele quer um sofrimento voluntário. Então, muito incrível, a gente está passando pela purificação, esse morrer para nossa vontade e fazer a vontade de Deus, né? E vai morrendo para nossas coisas. E a gente passa por isso também, né? Lembra muito o processo de purificação que foi também que Elisa passou. Ela consumou a santidade humana dela ali, nessa batalha né, que passa, né, que é da santidade humana, própria da santidade humana, essas batalhas, né, especificamente que ela está falando do demônio aqui, que a gente vê na vida de muitos santos, né, que os santos passaram essa batalha. Mas, assim, esse processo, né, de morrer para sua vontade, que ele teve que pedir para ela, né, ali, né, se ela queria sofrer, então ela queria esse sofrimento voluntário. Então,
é um processo de purificação que passa, né? Que voluntariamente a gente vai entregando nossa vontade, dando esse sim, né? Esse fiat para Deus e morrendo para nossas vontades, para nossas paixões, né? Fazer formar-se vazio. Então, é a purificação que a gente passa, né? Então, é bem interessante fazer morrer isso para poder dar início ali, né, ali ao viver na divina vontade, né? E cada vez que a pessoa vai morrendo para si, Deus vai podendo ali confiar os seus segredos, né? Cada vez que a alma vai formando esse vazio, ele vai ali podendo confiar, né? E ali a transmitir os seus conhecimentos, os seus segredos. Então, enquanto a pessoa não se esvazia, não passa por esse processo, ele não pode, né, confiar os conhecimentos, derramar as luzes, não tem como, né? E ele vai dizer isso aqui no trecho. Aí ele continua explicando aqui, ó. A santidade na ordem humana devia ser o escabelo, o trono da santidade na ordem da minha divina vontade, né? O trono aquele escabelo onde ele senta, onde ele apoia, aquele que ele põe os pés em cima, né? Que se eu não me engano, foi ali, né? Acho que foi na escala da divina vontade, esse do escabelo que ela explicou que ela é como é um apoio, é aquele onde a pessoa põe o pé em cima, né? Fica em cima. Então, assim, né? Algo que esse cabelo é onde Deus vai ali, como é que eu posso dizer? Agora não me veio a palavra aqui que não me lembro a palavra assim, mas é tipo assim, Deus tem total assim controle, domínio, né, que me veio agora assim, a palavra mais próxima. É esse cabelo ali que tem total domínio ali sobre sua própria vontade, né? A vontade humana tá morta ali totalmente ali consumada na vontade de Deus, né? É o escabelo ali onde está consumado, né? Tá toda entregue à vontade de Deus. Deus tá ali, toma posse da sua vontade, né? Tá ali, né? Tem total assim, que me vem é domínio o nome. Não tô lembrando o outro nome agora aqui, me fugiu. E aí ele continua, né? O trono da santidade. O trono é onde ele senta. Ele senta ali, né? Onde a vontade dele senta na vontade humana ali. Ele tem controle, né? Eu acho que é isso, né? Controle. Que eu não me lembro outro nome agora. O trono da santidade na ordem da minha divina vontade. Eis porque, desde o início, quando te chamei ao estado de vítima e a tudo que sofreste naquela época, eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas, né? Porque é um sofrimento voluntário, né? O sofrimento voluntário tem valor, muito valor. É o que a gente até estava falando ontem na meditação, né? Aqui também tem ligação. Esse sofrer voluntário que ele fala que tem muito mais valor, as almas que estão vivendo aqui na Terra, vivendo a divina vontade aqui na Terra, porque aqui é um amor, vai dar glória a Deus e amando a Deus, tem muito mais valor que por sofrimento, né? Que os bem-aventurados já não sofrem mais, né? Já não tem como mais dar glória a Deus através de sofrimentos, né? Então não é por sofrimento aqui na Terra, não. É com dor, com sofrimento, né? Nas dificuldades, né? Está aqui a mercê aqui das dificuldades, do sofrimento, de dor. Então tem muito mais valor e dá, né? Dá muito mais glória a ele, né? Porque é um sofrimento voluntário. Tá amando, tá correspondendo a Deus porque quer, né? Ali de forma voluntária, entregou, tá entregue. A vontade da própria pessoa para a vontade de Deus ali, ela fundiu, né? Tá fusionada com a vontade divina, então o que ela quer, Deus quer. Então, diante disso, ela vai fazendo, né? A vontade de Deus vai ali, né? Os atos correspondendo a Deus, dando glória a Deus ali, apesar de, não importa o que aconteça, né? Diante de dor, de sofrimento, de cansaço, então tem muito mais valor, porque ali voluntário, ela está dando um sofrimento voluntário, tem até a ver com ontem, né? Que a gente estava falando ontem. Aí ele fala, e tudo que sofreste naquela época, eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas. E depois de que aceitavas, então te colocava nesse estado de pena. Queria de ti o sofrer voluntário, não forçado. Tá vendo? Forçado não tem valor nenhum, né? Porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer. Eu achei tão interessante isso, porque ele pedia a ela esse sofrimento voluntário. É uma primeira coisa, ele não faz violência, não vai obrigar a pessoa.
né? Então, o sofrimento voluntário tem muito mais valor do que forçado. Não, forçado não tem valor nenhum para Deus. Não tem valor nenhum. Então, para que ele fazia isso? Que engraçado, né? Interessante. Ele fazia isso como se fosse um exercício. Vamos dizer assim. Um exercício na alma para ela ir e se exercitando em morrer para si. Exercitando a vontade da pessoa ali. E exercitando de forma voluntária, dando sua vontade ali, de voluntária e ir morrendo para si, dando, né? Por isso que ele pedia, para ter esse exercício de morrer para si, né? Naquele processo de purificação. Então, que incrível, né? Muito incrível isso, né? Então, nesse processo de purificação que ele vai pedindo, o que ele pede para a pessoa aí, dando de forma voluntária a sua vontade e exercitando a pessoa ali morrer para si. Então, olha só o que ele vai falar aqui, ó. Porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer. Por isso que ele pedia para ela, né? E ascender sobre a tua vontade. Nesse morrer, ascender na vontade dela, é, assim, já para fazer a vontade de Deus de forma voluntária, viver na vontade de Deus. Então, na purificação, nesse processo que a gente passa, né? Então, a gente vai tendo que dar nossa vontade de forma voluntária ali, que é o que ele quer, não quer nada forçado, tem que ser voluntário. Então, a gente vai dando, né? Naquele processo de purificação, vai morrendo. Vai vendo que aquilo não é certo, que aquilo não agrada a Deus, que aquilo é pecado, e vai largando aquilo de forma voluntária. E de uma forma voluntária vai fazendo a vontade de Deus. Isso aqui não é certo, a vontade de Deus é essa. Isso não é certo, então vai dando. Vai fazendo essa troca, né, ali. E aí ele está dizendo, quase como uma chama apagada, o grande fogo do sol do meu filho. E é aí que vai, né? Essa troca. É como uma troca, né? A alma vai se exercitando nesse processo de purificação, né? Ele pede de forma voluntária, né? A gente sabe, para a gente entrar na divina vontade é de forma voluntária. Então, quando a gente diz sim, né? Que quer viver na vontade divina, então ele começa esse processo de colocar para morrer a nossa vontade. E ali, né? E é de forma voluntária que ele está, que ele não quer forçado, que tem valor, é voluntário, ele está dizendo aqui. Então, assim, aí começa esse processo, né? De esvaziamento, né? De morrer para si. E aí vai, ele tá dizendo, nesse processo, ó, o grande fogo do sol do meu filho vai, né? Vai iluminando ali, porque ela vai esvaziando, né? Vai morrendo para sua vontade, né? Dando ali de forma voluntária. Então, vai morrendo para suas paixões, para seus apegos, ali, tudo de forma voluntária. Vai retirando tudo, vai esvaziando tudo. E aí, o grande sol divino do Fiat de Deus pode ali, né? Tomar de conta daquela alma, né? Então, aí sim. E aí, diante desse processo, ele pode começar ali a confiar os segredos, né? Cada vez ela vai mais esvaziando, vai ficando assim, mais claro, vai caindo as escamas e ela vai conseguindo entender, né? Por isso que Deus não pode dar um conhecimento à pessoa na sua própria vontade, porque ela não vai entender. Não vai entender tudo confuso, não vai compreender. E ele não vai dar os seus segredos, não vai derramar, né, os seus segredos, os seus conhecimentos para quem não está interessado, não está prestando atenção, não vai. É como ele falou, não vou derramar minhas pérolas aos porcos. Então, primeiro tem que formar esse vazio mesmo, né? Tem que morrer, né? Entregar a sua vontade de forma voluntária, né? Não é forçada, é voluntária. O sofrer voluntário é algo grande diante de Nossa Majestade, tá vendo? Suprema, da Nossa Majestade Suprema. E por isso, sobre a morte de seu querer, afogado em penas, tá vendo? Em penas, é um processo de purificação. A morte do nosso querer ali por penas, né? Porque é um processo realmente doloroso, né? Esse processo de morrer para si. O processo da purificação, a gente sabe, é doloroso, é sob penas mesmo, não é fácil. Porque a nossa vontade humana é triste, é rebelde, né? É ali, né? E desapegar assim, né? Por isso que eu tava falando aqui, ó. A morte de seu querer afogada em penas, porque realmente não é fácil. Podia minha vontade ter seu domínio e te dispor a receber o bem maior de seus conhecimentos. Tá vendo? Então, ele só poderia
ter domínio e dispor a alma para receber os conhecimentos assim, né? Por meio do esvaziamento, é isso que eu estava dizendo, né? Que ele só vai poder confiar e começar a derramar luzes e conhecimentos, né? Os seus segredos divinos, se a alma se esvaziar, né? A divina vontade não tem como, né? Por isso que a vontade humana não entende nada, a pessoa na vontade humana entende tudo errado, não tem como. Né? Tem só se esvaziando mesmo, esvaziando, andando de forma voluntária, morrendo para si, né? Passando pelo processo para poder, né, começar a ter esses conhecimentos. E aí, dentro desse processo, a gente já vai tendo, né, que cada vez que a alma vai se esvaziando e diante daquelas penas, ela vai começando a ver luz, né, o para quê, né, o para quê de todas as coisas diante desse processo, né, a gente vai começando a entender, né, e é assim, né, e nesse entendimento vai formando vazio, né? A alma vai deixando de lado as suas coisas, as suas vontades, os seus planos, né? O apego às pessoas e vai sendo preenchida da vontade de Deus, dos conhecimentos, né? Então é um processo muito lindo, né? Muito lindo isso. O trabalho de Deus é incrível, muito incrível. Não foi meu sofrer todo voluntário, né? Ele vai tomar ali agora o exemplo dele. Ninguém podia me impor-se sobre mim, então ninguém poderia impor nada. Então tudo que ele sofreu foi voluntário, foi porque ele quis, né? Então assim como ele falou que na paixão dele me prenderam, me prenderam, me crucificaram, foi porque eu quis, né? Ninguém impôs nada. Não conseguiram pegar ele lá na hora que Judas deu o beijo, não foi porque, nós finalmente conseguimos, não. Foi porque ele permitiu. Foi porque Deus permitiu, foi porque ele quis. Foi um sofrimento voluntário. Ninguém podia fazer nada por isso se ele não quisesse, né? O que formou o grande bem da redenção, né? Não foi o meu sofrer voluntário o que formou o grande bem da redenção, tá vendo? Tá vendo como é grande o sofrer voluntário? Por isso que ele tá falando. Você não sabe como é grande o sofrer voluntário. Por isso que ele tá dando o exemplo. Tá vendo o meu sofrimento voluntário? Olha só o bem que trouxe. O meu sofrimento voluntário. Então, é muito grande, né? Ele trouxe a redenção. Assim, tudo o que você sofreu, então, não foi outra coisa que um completar a ordem da santidade de modo divino. Então, tá completando ela. Ali, consumando, completando assim como foi a vida dele. Que ele teve que viver ali, consumar nele, né? Tudo ali do Antigo Testamento, ali, as leis mosaicas, teve que ali consumar tudo nele, teve que viver tudo, viver plenamente, porque ninguém vivia. Ninguém vivia plenamente ali, além dele e de Nossa Senhora. Ali, né, todas as leis, então ele teve que consumar tudo nele para poder dar entrada na santidade humana, né? Foi por meio dele, como a Aline falou, ali pela minha vida de Jesus que inaugurou, vamos dizer assim, o tempo da santidade humana. Então ele consumou aquela lei antiga para poder, né, ali vir vamos dizer assim, a lei nova, né, como ele fala, e através da vida de Jesus, né, que deu início, assim, à santidade humana, né, então bem interessante, e assim como Luísa teve que consumar a santidade humana nela, ela viver plenamente ali, né, a santidade humana consumar todo nela, para poder inaugurar ali o tempo da santidade divina, vamos dizer assim, né, para ele poder revelar os segredos, né, contar os segredos, os conhecimentos da vida divina, da santidade divina, né, do reino da divina vontade. Então precisou consumar tudo, ela viver tudo ali, né? Bem interessante. Tudo que você sofreu então não foi outra coisa que completar a ordem da santidade do modo humano, por isso quase nada te dizia da santidade de viver em mim, eu queria viver nada, porque primeiro ela tem que viver plenamente ali, consumar, né, a santidade humana. Por isso que ele não falava nada da santidade divina. Teve que passar todo esse processo aí da santidade humana, né, essa purificação, ser tudo consumado nela, né, para ele poder começar a falar da santidade divina. Queria completar uma, para começar outra. Quando vi que nada me negaste, né? Devido a que ele falou, né? Eu precisava do seu sofrimento voluntário, da sua vontade voluntária.
Então, quando ela ficou, vamos dizer assim, se exercitando em dar a sua vontade ali, né, nesse processo, né, para poder ali, ela não poder, quando chegar o tempo dele, começar a revelar para ela, a contar para ela sobre o fiat divino, sobre a santidade divina, ela nem ia poder negar nada, porque ela já estava ali, vamos dizer assim, exercitada nesse morrer para si, vamos dizer assim, né? Porque, ó, queria completar uma para começar outra quando vi que nada me negaste do que eu queria, mesmo à custa da tua vida. E enquanto nada me negavas, a tua vontade perdi o caminho. Ó, como Deus é, o trabalho de Jesus é, como ele faz. Né? Esse processo de purificação é para isso. É para a nossa vontade perder o caminho, né? Para a gente morrer para si. É o processo da purificação. É bem legal isso. Então, assim, ele vai fazendo. Então, quando ele vê que a nossa alma não está negando mais nada a ele, né? Assim, caralho, deixa eu mexer aqui, chegar. Como ele viu que a gente não negava mais nada a ele, né, nesse processo, então ele começou, né? Quando ele viu que a nossa vontade estava perdendo, assim, perdia o caminho para encontrar o dele, né? Então, assim, é esse o processo de purificação, é fazer a nossa vontade humana perder caminho, morrer, né? E se encontrar ali com a vontade divina, para poder. Olha só que incrível o trabalho de Deus, é muito incrível. Então, esse processo de purificação é isso, né? Tudo que Deus faz é para a gente fazer, dar de forma voluntária, né? A purificação é nos exercitar, vamos dizer assim, a nossa vontade, né? É fazer exercitar a vontade ali humana, de dar a vontade humana de forma voluntária. É um exercício ali, é como se fosse a pessoa se acostumar, né? Eu não sei, tá me vendo aqui. Fazendo ali a pessoa se exercitando ali a dar a vontade para ele. Então, a purificação ali é um exercício da gente estar morrendo para si, né? E a gente tá entendendo o que é ali, que não é boa a nossa vontade, que é trevas, é ruim, as nossas escolhas são ruins. Então, a purificação a gente vai entendendo isso e vai se esvaziando, morrendo e dando de forma voluntária, né? Não quero mais isso, né? Quero fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é essa. Então, a gente vai se exercitando, né? Esse morrer, não querer fazer a nossa vontade. Então, por isso que ele está falando, quando eu vejo que nada me negas, né? Ó, nada me negavas e tua vontade, ó, perdi o caminho. Então, já era, né? Perdi o caminho. E se encontrava em contínuo ato de morrer. Olha que interessante. A minha fazia seu caminho. Então, enquanto a nossa vontade está perdendo o caminho, né? E é um contínuo ato de morrer. A gente está fazendo esse contínuo ato de morrer para nossa vontade. Então, ó, enquanto isso, a vontade dele fazia o seu caminho e readquiria sua vida em ti. É muito incrível, né? Ai, que incrível. E conforme readquiria sua vida, assim se manifestava, ó, narrando-se sua longa história, tá vendo? Então, quando ele via que a alma já estava naquele ato contínuo de morrer e não querer sua vontade, então a vontade de Deus se fazia caminho, se pôr caminho. E daí, quando ele via que a alma não queria mais fazer sua vontade, estava morrendo continuamente para si, de forma voluntária, não quer mais fazer sua vontade, entregou, ó, assim, ó, como esse cabelo, entregou, tá ali, morreu para sua vontade. Então a vontade de Deus se fazer agora sim, né? Agora sim, vou pôr a caminho, né? Ela tô vendo que ela tá morrendo continuamente para si, ela não quer morrer para sua vontade, de forma voluntária, ela tá entregando, ela não quer, né? Então, agora sim. Então, a vontade de Deus começa a se pôr a caminho, né? Então, ela tá vazia, tá se esvaziando. Então, ele começa a derramar os conhecimentos na alma, né? Muito interessante. Muito legal, muito legal. E conforme readquiria sua vida, assim se manifestava, narrando-te sua longa história, tá vendo? Aí ele começa a narrar, que é o que a gente tá vivendo. Ele começa a narrar os conhecimentos, né? A sua história, a história da vida divina, né? Que, como a Aline fala, né? Que o livro do céu é o diário da vida divina. É o diário de Deus, né? De tudo que Deus fez, né? De toda a sua dor, de toda a sua história. É muito legal o livro, muito incrível o livro do céu. Então aí ele começa a narrar para a gente,
né? Porque ele tá vendo, ela não quer fazer mais a sua vontade, ela tá morrendo continuamente por sua vontade, né? Tá formando vazio, ela não quer mais nada, né? Nada de, né, fazer nenhum plano, tá desapegando das criaturas, as coisas. Então, ela tá vazia, então agora sim ela vai conseguir prestar atenção em mim. Ela vai conseguir entender, né? Porque não tem coisas ali humanas, coisas dela ali, então tá vazio, então ela vai começar, então tá vendo? Porque só depois que ele vai começar a dar esses conhecimentos, cada vez que ela vai esvaziando, porque quando a pessoa tá com as suas coisas guardadas, né, dentro da alma, não vai entender nada, então ele não vai derramar os seus tesouros para quem não vai entender, quem não está interessado. É jogar fora, né? Ele não vai jogar, é muito precioso a vida dele, né? É um tesouro, né? É a vida divina, então ele não vai. Então, só após que a alma está ali, morrendo, está continuamente morrendo, ele está vendo que a alma não quer mais fazer essa própria vontade, aí ele começa a dar os conhecimentos, aí, né, aos pouquinhos, né, contando sua história, que está vendo sua longa história, sua dor, e como o suspiro vir a reinar no meio das criaturas. Exatamente o que a gente vive, a nossa vida. Que vida é tão bom, né? A gente é incrível ler, e a gente vê que é exatamente isso, né? A gente vê assim, ao vivo, quando a gente tá lendo os textos, a gente tá vendo ao vivo, né? Que a gente vive a nossa vida. Minha palavra é vida, e conforme mais que um terno pai te falava de meu fiat. Né? Então, assim, a palavra dele é vida. Então, conforme ele ia falando, a gente sabe, né, que vai gerando na nossa alma, né? Cada conhecimento, cada luz que ele vai, cada segredo que ele vai revelando, que ele vai derramando na nossa alma, né? Através dos conhecimentos que a gente vai estudando, né? Que a gente vai meditando, essa palavra vai se tornando vida em nós, vai sendo gerada na nossa alma, né? Assim ia formando sua vida em ti, né? A vida divina em nossa alma. É assim que vai formando a vida divina em nossa alma. Porque jamais me terias entendido, ó, o que concerne o meu querer, se não tivesse tido sua vida em ti, tá vendo? Tá vendo? Porque ele jamais a gente iria entender, por isso que primeiramente é esse processo que a gente tem que passar, né? De morrer para nossa vontade, porque senão a gente jamais iria entender. É o que eu estava dizendo, né? A gente jamais iria entender o que concerne a vontade de Deus, e entender a sua história, o que ele faz, o para quê das coisas, o que ele fez. Não entender nada, e entender tudo confuso, como as pessoas entendem quando querem ali, né, ler a palavra de Deus, que é ali, né, fala de Deus na sua vontade, como entende tudo errado. A gente vê como as pessoas entendem errado a Deus, compreendem Deus completamente errado, né? Por quê? Porque está na sua vontade, tá ali tirando conclusões ali, ali no que ela acha, da sua cabecinha ali, né? Ali da sua vontade, análise humana. Então, por isso que entende totalmente confuso, por isso que ele não vai entregar, ele não vai contar a sua história, entregar a sua vida, se a alma não estiver esvaziada. Não tem como, porque ela não vai entender, né? Então, por isso que ele está falando aqui. Porque daquilo que forma a vida, tem-se verdadeiro interesse de compreender e defender. Tá vendo? Então a alma nem tem interesse nenhum, né? Então ele não vai, como eu falei, ele não vai jogar suas pérolas aos porcos, né? Então assim, se ele revelasse toda a sua história, seus segredos, né? Começasse a contar os conhecimentos da vida divina numa alma que está ali ainda, né? Totalmente ali afundada na sua vontade humana, né? Ela ia entender tudo confuso, ia fazer confusão, e outra, ia entrar no vídeo e sair no outro. Além de entender errado, ia entrar no ouvido e sair no outro. Porque ela não ia compreender e também não tem interesse nenhum de defender, porque ela não tem posse. Né? Ela não tem como. Não tem posse, não tem posse como seu. Né? Ela não tem a vontade de Deus como sua. Ela não tem. Né? Então, assim, isso não é meu. É algo separado de mim. Então, não interessa. Não vai. Entendeu? Não tem interesse de defender. Não vai compreender e não vai ter interesse de defender, porque ela não tem posse daquilo como seu. Né? Ela não vê aquela herança como sua, aquele bem como seu, né? Ela não tem posse, não tem aquilo como propriedade sua, né? Então assim, ela não vai defender, né? O que não forma vida, o que não forma vida entra na ordem secundária, tá vendo? Então fica em segundo plano. O que não forma vida, então assim,
né? Então, se a vida divina não tá sendo formada, aquela palavra não está sendo gerada, então ela fica como forma secundária. A pessoa fica totalmente desinteressada. Lê, entra no ouvido e sai do outro, não está entendendo, compreendendo, entende confusamente, né? Se entende, que não entende, né? Vê tudo confuso, entra no ouvido e sai no outro e fica assim, à parte, né? Os meus, né? Ali, os meus entendimentos vêm em primeiro lugar, as minhas coisas em primeiro lugar e fica ali à parte, né? Deixa Deus em segundo plano, né? O que Deus está querendo falar, revelado, fica em segundo plano. Não dá ouvidos, entendeu? Nossa, como é que é problema? Problema. Por isso que a pessoa tem que passar pela purificação. Não tem jeito, né? Tem que morrer para si. Não tem como. Não primária, tá vendo? Fica como secundária, não primária. Então não põe Deus no centro. Deus não é o centro da vida dessa alma que está vivendo a vontade humana, né? E não se sente o verdadeiro amor que se pode ter à própria vida. Assim, a mesma vida do meu Fiat formada em ti, eu podia confiar, tá vendo? Então ele, né, passa a ter confiança, uma confiança, né? Aquela confiança mútua. A alma começa a morrer para si, porque ela começa a desconfiar agora de si mesma, que ela passa a conhecer nisso, nesse processo, ela passa a conhecer quem é ela e quem é Deus. Então ela começa a desconfiar nem mais, não mais de Deus, mas dela mesma. Porque ela sabe, né, que como a vontade humana é triste, né, como o nada que nós somos. Então, assim, né, então ela começa a ter essa confiança mútua, ela passa a confiar em Deus, se abandonar mais em Deus através dos conhecimentos, e Deus vendo o abandono da alma, o morrer contínuo da alma, ele, né, também passa a confiar e começa a ali depositar os seus segredos na alma, né, e aquela palavra gera vida. Então, por isso que está falando, ó, do meu filho te formado em ti, eu podia confiar, então ele começa a confiar todos os seus conhecimentos para poder formar outras tantas vidas dele nas criaturas, né? E é isso, aí formou a vida, ali foi consumado em Luísa, os conhecimentos foi derramado nela, e a partir dela, né, nas outras criaturas, que é o que acontece conosco, né? Formar outras vidas, né, dele nas criaturas, né? E depois devia fazer de ti o que fiz de mim. Eu, quando vi a terra, observei todas as leis, me submetia a todos os sacrifícios da lei antiga, tá vendo que eu disse? Em modo perfeito, como nenhum outro até então tinha observado. Então ele tinha que observar, consumar nele de modo perfeito a lei antiga para poder depois assim, né, para completar nele, ser consumado nele, né, ali para poder dar a entrada, como eu falei, né, ali a santidade humana, que para dar a entrada ali a redenção, né, que veio a santidade humana que veio a partir de Jesus, né, que aí ele vai falar a antiga em modo perfeito, como nenhum outro até então tinha observado. E depois que tudo completei em mim, consumando em minha humanidade todas as leis e santidade de modo antigo, aboli-as e dei início à nova lei de graça e à nova santidade que trouxe à terra, que é a santidade humana. Aboliu, né? Então veio a nova lei, a lei da graça, né? Muito incrível o que Jesus fez. Meu Deus. Tá vendo? Meu Deus, quanto mais a gente lê, mais coisas tem para falar, né? Meu Deus, quanta coisa Deus tem para nos falar, né? Quanta coisa, quanta coisa. A gente não sabe nem um terço. Por isso que eu falo, é conhecimento assim, infinito, sem fim, não tem, nunca para. Quanto mais a gente lê, mais coisas Deus tem para falar, né? Muito incrível que Jesus fez. Jesus fez tanta coisa na redenção, meu Deus, muito incrível. Então ele consumou tudo, por isso que ele viveu, né? Ali, consumou tudo nele, plenamente a lei antiga, a lei mosaica, né? A gente vê lá, ele cumpria tudo, perfeitissimamente tudo, né? Para ser consumido nele, para abrir a nova lei da graça, né? A lei ali da graça, a redenção, e dele veio, né, a nova santidade, e a santidade na terra, que é a santidade humana. Assim fiz contigo, concentrei em ti as penas, os sacrifícios, as batalhas da santidade presente. Para completar, tá vendo? Que eu já falei lá no início, né? Então eu vou repetir, acho que vai ficar repetindo demais. Né? Mas aí completou nela aqui a santidade presente, que é a santidade que todos os santos viveram, aquelas batalhas, aquelas, né, as penas, sacrifícios, batalhas que a santidade humana ali, né?
E o que acontece ali quando a pessoa vive na santidade humana, né? Que a gente vê, tem muitos exemplos aí da vida dos santos, né? E assim poder completar de novo a nova santidade de viver em meu querer. Isto é, o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra. Agora, onde estão as contradições que você diz? Não tem contradição nenhuma. É esse o processo, né? É esse a ordem. É a ordem, né? A ordem das coisas assim. Não tem contradição nenhuma, né? Deus é imutável, imutável. Né? É que nem meu esposo, né? Falando em contradição, assim, esses dias. Ele tava vendo um vídeo de um rapaz no YouTube que a gente já acompanha de vez em quando, ele vê um rapaz que faz viagens, né? E ele é homossexual, né? E ele agora apareceu um vídeo, meu esposo estava vendo, né? Meu esposo gosta muito de ver, porque das viagens, ele mostra os países que ele vai e tudo mais. Bem legal. E agora ele botou um vídeo de que ele tá preparando o casamento, ele vai casar com outro rapaz, né? Ele tá preparando todo o casamento, aí meu esposo ficou assim, né? E a gente conversando, e ele gastando horrores, né? E eu dizendo assim, meu Deus do céu, né? Gastando tudo isso pra quê? Né? Porque primeiramente, né? Ele não tá casando no religioso, não é algo que, primeiramente, daí já tá errado, né? Que ele vai estar casando com um outro homem, né? E é um casamento civil, então. E a gente conversando, falando pra ele, né? Mostrando pra ele aí, né? Que isso já é errado, de início já tá errado, já dele, né? Ali tá com um homem, né? A situação em si já é errada, né? Não tá certo, dizendo pro meu esposo, e ele é verdade. Aí meu esposo deu um pau, né, no vídeo e disse, mas Andresa, será que hoje, né, se Deus viesse hoje, né, Jesus viesse hoje, e será que se ele não seria diferente? Ele, nossa, olha essas coisas, né, será que não seria diferente? Ele não mudaria, hoje ele não aceitaria? Eu disse, não, meu filho, Deus é imutável, senão ele estaria se contradizendo, ele é a palavra eterna, né? Então, assim, ele não se contradiz. O que ele falou está dito. Se ele diz que isso é pecado, é errado em relação, né, homem com homem, mulher com mulher, é porque é errado, ele não vai se contradizer, né? Ele estaria se contradizendo, ele não seria a verdade. A verdade, né? O verbo, a verdade, a palavra, ele estaria se contradizendo. Então, assim, você está entendendo como é que seria, né? Então, assim, não tem esse negócio de uma coisa e depois é outra. Ele não é assim, ele não se contradiz, né? Ele estaria si próprio se contradizendo, né? E ele não faz isso. Deus é imutável, isso é verdade. Ele dizendo, realmente é, né? Isso é verdade. Ele disse, não, não vai mudar. Não vai mudar o que ele disse, o que ele falou está dito, né? Ele não se contradiz. É bem isso que ele está falando aqui, né? Agora, onde estão as contradições? Não tem contradição nenhuma, né? Ele é imutável, Deus é imutável. Então, ele mostrou isso para Heloísa, não tem contradição, né? Tá lá, ele contou toda a história, ó, assim, eu vivi assim, é a mesma coisa, não tem contradição nenhuma, eu sou imutável. Então, o meu modo é o mesmo, o meu modo de agir é assim, não muda, é assim que é, né? Então, é isso que eu falei pro meu esposo também, né? Quando a alma entra em meu querer para fazer nele vida perene, o inimigo não pode aproximar-se mais. Sua vista fica cega pela luz de meu fiat, nem pode ver o que a feliz criatura opera nessa luz divina, verdade. Aí é outra coisa que eu estava falando para meu esposo, né? Eu falei para ele, não, quem se contradiz, né, é o ser humano. Então, assim, Deus não pensa como a gente, né? Ele não pensa como ser humano. O ser humano é que se contradiz. Uma coisa diz outra, uma coisa diz uma coisa, depois faz outra, faz uma coisa, depois faz outra, sempre se contradizendo. É a vontade humana que é assim, é a pessoa, o ser humano, a criatura humana que é assim, mas Deus não é. Né? Deus não se contradiz. Né? O que ele falou está dito. Ele é imutável. O modo dele é sempre o mesmo. Ele não muda. O que ele fala está falado. É isso e pronto. Né? O ser humano que não se conforma, que quer mudar o que Deus faz, né? Que não acha certo, que é errado. Né? Deus errou e quer mudar. Por isso que elas fazem isso. Né? Porque ela acha errado, né?
o modo de Deus, as decisões de Deus, o que Deus, né? O pensamento de Deus, o decreto de Deus, as leis de Deus, ela acha errado, né? Que Deus errou, não é bem assim, né? E elas acham que vão viver assim porque, né? Os tempos são outros, Deus já pensa diferente, então ela bota na cabeça que Deus ela analisa muito Deus assim, por isso que eu tô dizendo, né? Aqui, ó, que a pessoa na sua vontade humana entende tudo errado. Então tá aqui, Deus tem as leis, os conhecimentos, mas entra no ouvido, sai no outro, fica secundário, não fica como primário, né? Então, assim, nessa situação que eu tô falando aqui, né, do meu esposo, que meu esposo mostrou, né, dessa relação de homem com homem, ela acha que tá errado, que isso foi no passado, na antiga lei, no passado, e hoje os tempos são outros, e Deus não vai, Deus, né, vai vir e não vai me condenar porque eu tô com um homem aqui e tá tudo certo, ele vai aceitar, né? Porque isso foi lá no passado, hoje o tempo é outro, Deus não é assim. Então, sabe, é umas coisas malucas, né? Umas confusão doida que o ser humano faz, né? Continua aqui. O inimigo não pode aproximar-se mais, né? Sua vida fica cega pela luz de meu Fiat. Sua vista, quer dizer, né? Tá vendo? Então, a vista, né, do demônio fica cega. Ele não pode se aproximar, né? É luz, conhecimento, ele não tem como aproximar, que a luz é conhecimento. Então, ele não se aproxima daquela, porque aquela alma tem conhecimento, né? Tem luz, tem conhecimento, então ele fica ofuscado, fica cego, ele não pode fazer nada, porque a alma tem conhecimento que ele não tem poder nenhum, que ele não pode fazer nada se não for uma permissão de Deus. Então, tá frito, né? Como ela diz, tá frito. Né? Tá frito. Então, se ele se aproximar, ele tá ali, ele vai ali, ter participação ali, né? Ele vai ser um instrumento para glorificar a Deus. Ele não quer dar glória a Deus, muito pelo contrário, né? Então, por isso que ele nem se aproxima de meu filho, nem pode ver o que a feliz criatura opera nessa luz divina, tá vendo? Ele fica tão ofuscado, ele não consegue ver. A luz se defende de tudo. Então, ela se defende, né? É muito incrível, meu Deus, o conhecimento é uma virada de chave absurda, né? É muito incrível. Por isso que Deus fala que as pessoas têm que conhecer esses conhecimentos, têm que chegar, as pessoas têm que meditar, ler, conhecer, porque é através do conhecimento que essa chave muda, né? Que o processo de purificação acontece, é o conhecimento, é o ponto, né? Para poder a pessoa morrer para se esvaziar, para a vida divina formar na alma, ser gerado na alma, é tudo através das luzes, dos conhecimentos, né? Muda tudo, meu Deus, é muito incrível. O conhecimento né? Domina a todos, tá vendo? É intangível, não se deixa ofender, nem ofende, né? Então ela não se ofende, a pessoa pode falar, né? O que for, ela não se sente ofendida. Né? Ela sabe que tudo tem um para quê, tudo é permissão de Deus, vontade de Deus, tem um para quê, todas as coisas, vê luz em tudo, não se sente ofendida até na humilhação, né? Numa humilhação ali, numa confusão que tem, ela não se ofende, né? Vê luz naquilo e vê que é vontade de Deus e nem ofende ninguém, né? Então ela não paga o mal com o mal, nem tudo mais, né? E se alguém quiser tocá-la ou prendê-la em suas mãos, com rapidez encantadora foge. Muito incrível, né? Eu fico encantada. Ai, eu fico encantada com a divina vontade, é muito incrível, meu Deus do céu, viver na divina vontade. Meu Deus, é uma liberdade, né? As pessoas pensam que viver na liberdade é fazer a sua própria vontade, mas tá vendo? É muito ao contrário, viver na sua própria vontade é escravidão, é prisão. E viver da vontade de Deus é liberdade. Tá vendo o que ele dizendo? Ninguém toca. Ela se defende de tudo. Ela não ofende, nem se sente ofendida, é intangível. Meu Deus, ninguém pode prendê-la. Meu Deus, isso é muito incrível. Então, é a liberdade, a verdadeira liberdade que as pessoas não entendem. E as pessoas pensam que a verdadeira liberdade é ali fazer sua própria vontade, né? Totalmente diferente, né? E quase brincalhona, a salpica de luz, toca tudo, né? Vê luz em tudo, abraça a todos para fazer bem a todos, né? Então, os atos é universal, faz tudo ali para a maior glória de Deus e para o bem,
né? Para as almas, para levar luz, conhecimento e abraça todos, né? É um mata ali, a vida dela é ali para todos, é doação ali universal, né? Que vai trazer bem para todos. Mas não se deixa tocar por ninguém. Assim é minha divina vontade, encerra a alma em sua luz, né? Em seus conhecimentos, e com seu império eclipsa todos os males. E ela vivendo de luz, vivendo dos conhecimentos, né? Que a gente vive da fé, da verdade, não vive de sentimento, vive da verdade, da fé, pura fé, né? Dos conhecimentos. Tudo se converte em luz, né? Tudo é luz, não vê trevas, confusão em nada, só luz. Em santidade e em paz perene, que ela não se perturba, né? Apesar de toda a confusão, a alma não se perturba, ela fica em paz, vê luz, vontade de Deus em tudo. Assim que os males se extraviam e perde o caminho, as perturbações, as tentações. As perturbações, as tentações, as paixões, o pecado, ficam todos com as pernas quebradas e não sabem mais caminhar. Por isso, seja atenta e teu viver em meu fiat seja contínuo. Tão incrível, né? Então, assim, morre, né? Então, é um morrer contínuo. Se a pessoa fica quebrada, não tem perturbação, as paixões ficam em seu lugar, como a gente já meditou, ela é rainha das paixões, ela fica rainha das paixões, né? Então, assim, não se perturba, não cai em tentação, é uma paz perene, né? É a verdadeira liberdade, como eu falei. Então, muito incrível esse trecho, né? Eu vou dar uma paradinha aqui, porque meu esposo tá aqui chamando aqui, tá? Mas eu acho que é isso. Amém? Fiat Jesus, eu confio em vós. Fiat.